do dia 21 de maio de 2026, foi a última Atlas Intel realizado na Colômbia. A minha conclusão é simples: nós vivemos um cenário muito parecido no Brasil. E aí a repercussão no Brasil deixa claro: a candidatura do Flávio está consolidada. Tarcísio parece ter escolhido o pior momento possível para tentar dar piti, para tentar alimentar o desgaste em relação ao Flávio Bolsonaro. O que eu espero para Atlas Intel do dia 28? Faltam menos de 48 horas, patriotas. Aguardem. Deixa eu compartilhar com vocês na tela o gráfico da evolução presidencial na Colômbia. Só um pouquinho. Isso mesmo. Ok. Deixa eu ajustar a tela aqui para vocês. Aqui. Esse é o gráfico da disputa presidencial segundo a Atlas Intel na Colômbia. Começou com uma campanha polarizada, apenas entre dois candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Quem é Abelardo de la Espriella? Eu fui estudar para entender. Abelardo de la Espriella é o cara, é o outsider, é o antissistema. Ele é um candidato de direita muito mais radical do que o uribismo. O uribismo que por muito tempo a esquerda tratou como o suprassumo da extrema-direita na América Latina. O Abelardo de la Espriella é um cara ainda mais à direita do que o uribismo. O uribismo demorou para definir sua candidatura, demorou muito. Teve o episódio lá do assassinato do candidato presidencial, teve disputas internas, familiares, teve de um tudo. E aí o Abelardo de la Espriella aproveitou essa guerra interna no uribismo para saber quem seria o candidato e ocupou esse vácuo no início da corrida eleitoral. Vocês podem notar que na segunda pesquisa, inclusive, a Paloma Valencia cai, ela estava com 3.4 ali, marcando 3.4 no dia 4 de fevereiro de 26. Isso era um momento que estava ainda a indefinição no uribismo de quem seria o candidato. Depois a Paloma vai para 3.7, o Sérgio Fajardo vai desaparecendo. No dia 12 de março, a Paloma dá um salto para 16.8. Aqui é o momento em que o eleitor começa a entender que a Paloma era a candidata do uribismo. Aqui em março, no dia 12 de março de 26, o eleitor começa a entender isso e a Paloma dá esse salto de 3.7 para 16.8. Em abril ela chega ao seu melhor momento, 22.9. Na prática, praticamente um empate aqui entre a Paloma e o Abelardo de la Espriella, ela 22.9 e o Abelardo de la Espriella 27.2. O que aconteceu depois disso aqui? Por que diabos alguém que vinha numa curva tão acentuada para cima, que é o caso da Paloma Valencia, com o apoio de um ex-presidente, Álvaro Uribe Vélez, ela desmonta, a candidatura dela simplesmente derrete? Bom, a Paloma tentou aplicar um discurso de moderação, um discurso de diálogo com o centro, um discurso de ampliação de arco de alianças. O ponto alto disso foi quando ela foi tentar ampliar a base. Ela marcou um café com o tal do Sérgio Fajardo, esse que aparece em roxo ali no gráfico. Não, em verde, perdão. Em verde no gráfico chegou a bater 7.5. Ela marcou um café com o Fajardo. O café foi um fiasco. Não houve acordo. É um negócio surreal. Não dá nem para acreditar que uma candidatura presidencial viável, que vinha crescendo, se enterrou desse jeito, marcando uma reunião sem ter combinado o resultado da reunião antes. E termina com ela saindo desse café com o Sérgio Fajardo de cabeça baixa, quase chorando, praticamente. E aí viralizou uma imagem de fraqueza. Ao mesmo tempo que ela perdia fôlego e que ela passava essa imagem de desespero, de procurar aliança com partidos tradicionais, o Abelardo insistia, né? Olha só a imagem que o Abelardo usou, ver se vocês encontram algum paralelo. O Abelardo se apresentava como um tigre independente. Ganhando terreno entre eleitores de direita mais duros e atraiu até mesmo parte do centro que viu Paloma como mais do mesmo. O centro que ela queria, ele trouxe os eleitores, sem precisar fazer concessão nenhuma, sem acordo nenhum. E aí ele cresce 10 pontos em pouquíssimas semanas, vocês veem isso na tela.
Naquele momento ele tinha 27, ele vai para 36 na última, do dia 21 de maio de 2026, foi a última Atlas Intel realizado na Colômbia. A minha conclusão é simples, nós vivemos um cenário muito parecido no Brasil. O Flávio tenta seguir uma candidatura cujo principal expoente é o Valdemar da Costa Neto, que não consegue dar uma entrevista sem implodir ele. Há uma guerra interna explosiva em curso dentro da direita. Hoje foi a vez de Tarcísio Gomes de Freitas, que andava calado, que parecia ter assentido, que parecia ter se integrado à campanha de Flávio Bolsonaro. Hoje o Tarcísio dá uma entrevista e diz que o Flávio deve muitas explicações. O fato é o seguinte, o Flávio teve com Donald Trump. Eu já avisava semana passada que essa conversa provavelmente ou garantiria o Flávio na disputa ou enterraria a candidatura dele. Por tudo que saiu, e não apenas do Flávio lá, não apenas da coletiva triunfante depois do encontro, que foi uma coletiva triunfante, um show de profissionalismo a propósito, diga-se, especialmente do Paulo Figueiredo, mostrou uma condução muito profissional do evento. O Flávio mostrou uma maturidade imensa, respondeu todo mundo, perguntas abertas, correspondentes internacionais, todo mundo podendo perguntar à vontade, ao contrário do que foi a entrevista do Lula, conduzida de modo sofrível, para dizer o mínimo, depois do encontro com Donald Trump. Uma coletiva em que o Lula fez um discurso raivoso, um discurso em defesa do PCC e do Comando Vermelho. O Flávio sai de lá com um ótimo resultado, e aí a repercussão no Brasil deixa claro, a candidatura do Flávio está consolidada. Tarcísio parece ter escolhido o pior momento possível para tentar dar piti, para tentar alimentar o desgaste em relação ao Flávio Bolsonaro. Flávio vai até o fim, e isso significa que o plano C de Caiado, com Caiado na cabeça e Michele na vice, já foi para o espaço também. Quando o Flávio postou a foto do encontro com Donald Trump no seu Instagram, imediatamente Nicolas Ferreira repostou na hora. O que isso mostra? O Nicolas entendeu o recado. O Nicolas entendeu que não vai ter plano B, não vai ter plano C, não vai ter substituição de candidatura. Outros grandes influencers que estavam capengando, o exemplo mais notório é o Rodrigo Cocô Instantâneo. O Rodrigo Cocô Instantâneo voltou a rastejar hoje. Voltou a pedir biscoito, voltou a dizer que, nossa, como o Flávio é maravilhoso, como o Paulo Figueiredo é inteligente. Mais um pouco ele ia dizer que o Eduardo também tem um pintão, que não é o Bananinha, é um pausudo. Só faltou isso, porque o resto o Rodrigo fez. E no final ainda chama isso de independência. Eu vejo cada coisa que até Deus duvida. Então o Flávio vai até o fim. Eu acho o cenário muito parecido com o da Colômbia, com o Renan Santos no papel de Abelardo de Espinhella. Tem algumas diferenças fundamentais, por óbvio. A Colômbia é um país muito menor do que o Brasil. O Brasil é um continente. Fazer campanha no Brasil é fazer campanha num continente. O Renan precisa superar a barreira do desconhecimento, que ele tá fazendo no braço, que ele tá fazendo por terra, que ele vai fazer andando de motorhome, de carro, de tudo quanto é diabo, mas indo nos lugares, falando com as pessoas, se tornando conhecido, dando entrevistas para veículos locais, fazendo eventos cada vez mais lotados. Os eventos de boteco parecem estar chegando ao fim. Daqui pra frente acho que vai ser só auditório grande. Porque o interesse, o hype que vai se gerando em torno da candidatura é cada vez maior. Por isso que o ritmo de crescimento não vai ser o do Abelardo de Espinhella. E aí eu vou pro nosso último assunto aqui. Já são 22 horas e 30 minutos. Eu vou pro nosso último ponto aqui. O que eu espero pra Atlas Intel do dia 28? Faltam menos de 48 horas, patriotas. Aguardem. Eu espero o Renan na casa dos 7,5. Eu falei isso ontem no News. Eu tenho um cálculo de ritmo de crescimento, e o ritmo de crescimento não vai se manter, por óbvio, com o hype que estava na crise do Flávio. Não fizemos nenhum voto do Flávio, mas aquele hype serviu para que os independentes conhecessem mais Renan Santos. Então não mantém aquele ritmo, mas eu estou esperando um 7,5 legal na Atlas. Ato contínuo, vou cantar uma pedra para vocês. A partir do começo do mês que vem, vários institutos começarão a ajustar. E aí pode colocar Nexus, pode colocar Futura, pode colocar Quest. Todo mundo vai correr atrás da Atlas. E a desculpa vai ser muito simples. Quando Caiado e Zema anunciarem a retirada, e provavelmente assim que o meu amigo Flávio voltar de Washington, eles vão anunciar a retirada, a desculpa, não, mas é que os eleitores do Zema e do Caiado migraram pro Renan. Ele não tinha. É mentira, tá? É mentira. O Renan já tá na casa, já tá no que a Atlas diz que ele tá.
Trackings de outros institutos já pegaram isso, não é só o tracking da Atlas que está pegando. Aliás, o tracking da Atlas já pegou mais do que isso. Trackings de outros institutos, trackings internos do PT, do PL, já pegaram. O Renan perde 10. A gente sabe que é soluço estatístico, que é dia muito específico, que é hora, que é um evento que aconteceu, mas já pegou perto de 10. Então não vai ser esse o motivo, mas eles vão ajustar. E a exposição midiática vai se tornar cada vez maior, a expressão vai ser cada vez maior. Estamos vivendo uma grande campanha, senhoras e senhores, e com um risco sério, bem sério, de se tornar uma campanha histórica, a maior que esse país já viu. Não parem, não retrocedam, só continuem. Cada um faz o seu, cada um põe uma plaquinha onde pode, um adesivo onde pode, distribui um panfleto, faz uma cartinha, marca um amigo, faz alguma coisa, manda dinheiro para mim para eu não morrer de fome. Vamos para cima que o futuro é glorioso. O cenário não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Você assistiu ao Legião da Missão. Para mais conteúdos da missão, siga o nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no Partido Missão.